Deus para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Amém? Hoje eu estou feliz, hoje eu estou com fé até o tutano, irmãos. Então deixa eu te falar. Muito obrigada, Deus me abençoe. Então deixa eu te falar, se você veio triste, desanimado, sem esperança, se você veio machucado, a promessa ainda está viva, amém? Ai, Paula, mas me traíram, a promessa ainda está de pé. Ai, Paula, mas me machucaram, a promessa ainda está de pé. Paula, está dando tudo errado na minha casa, a promessa está de pé. Paula, eu não tenho esperança, a promessa está de pé. A promessa está viva. E não adianta você falar, não adianta o inimigo tentar colocar mentira, porque se Deus falou, está falado. Vira debaixo da palavra, reina debaixo da palavra do Senhor. Então vamos orar, amém? Coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido Deus, a tua palavra diz, meu Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo de suas penas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tua casa não vai ser atingida, tua filha não vai ser atingida, teu relacionamento não vai ser atingido. A tua promessa ainda está viva pelo poder que há no teu santo nome, Senhor Jesus. Nesta noite, meu Pai, sinta-se à vontade, meu Deus, para se manifestar, para derramar tua glória, para derramar a tua graça, teu poder, Jesus, porque a tua igreja está aqui para te ouvir, meu Pai. De mim não sai nada, meu Pai, eu não posso nada, meu Deus. Então toma de conta da minha vida, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, Jesus, e derrama a tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flua em mim como um rio de águas vivas e fala o que a tua igreja precisa ouvir. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Salmo 91 é um versículo poderoso. Orei com fé. Quem orou com fé? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Aleluia, Senhor. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Deus poderoso. Amém. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 5. Aleluia. Quem for encontrando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 37, versículo 5. E a palavra do Senhor vai dizer: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Sentadão
Mas o versículo 2 vai iniciar a narrativa textual dizendo que é a história de Jacó. Gênesis 37 começa contando a história de Jacó e não de José. Amém? Glória a Deus. Então tudo que a gente vê escrito no capítulo 37, no livro do Gênesis, deveria ter por objetivo lançar luz sobre a vida de Jacó e não de José. Mas o interessante é que começa dizendo assim: esta é a história de Jacó. Só que logo depois de mencionar que é a história de Jacó, toda a narrativa textual só vem falando de José, José e José. Amém. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Teve ele outro sonho. E a narrativa fica em torno de José. Mas na verdade, o texto é claro e categórico em dizer que a história é de Jacó. Preste bem atenção. A primeira aplicação do texto já mexe muito com a gente. Isso deve ser aplicado na nossa vida, porque é importante. Por mais que você seja o receptor, o recebedor das promessas de Deus, isso não vai ficar somente em você, mas o Senhor vai fazer passar para outras pessoas. Aquilo que Deus te prometeu não vai se limitar somente à sua pessoa, mas vai chegar nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, vai chegar em toda a sua família. A história do cumprimento da promessa acontecerá. Mas você precisa entender que Deus vai levantar coadjuvantes. Deus vai levantar segundos e terceiros para te ajudar na caminhada cristã. A história pode ser sua, mas para que ela se realize, para aquilo que é espiritual se torne físico e concreto, você precisará ser mais humilde. Você precisará compreender que aquilo que Deus vai te entregar não vai ficar somente em você. E você não pode ter um sentimento egoísta para dizer que aquilo é só seu. Então pessoas que não estão com você desde o início da sua jornada vão passar a estar, porque vão te levar, te direcionar para o centro da vontade de Deus, para o cumprimento da promessa do Senhor. E por que eu digo isso? Porque José é uma dessas pessoas. Irmão, pode me disponibilizar aquele microfone ali, por favor? José é uma dessas pessoas. José é um dos filhos de Jacó. José é um dos filhos de Jacó. Mas José não estava no val de Jaboque. José não viu escada que liga céu e terra. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, irmão. Deus me abençoe. José não ouviu as promessas que Deus falou para Jacó. José não estava lá quando o Senhor fez promessas para Jacó, até por causa da sua idade. Mas quando chegou o tempo de cumpri-las, o Senhor escolheu José para acertar o alvo do cumprimento da promessa. E quem sabe a sua mãe e seu pai eram Jacó, e você está aqui hoje como José, vivendo o cumprimento da promessa de Deus nesta terra. Sabe por quê, igreja? Lendo essa palavra, meditando nessa palavra, eu até comentei com a minha mãe. Mãe, José tinha 17 anos quando apacentava as ovelhas, e hoje eu estou aqui. Um dos meus últimos dias, tendo 17 anos e ministrando essa palavra. E sabe o que eu vejo? Eu olho para a minha vida e eu só vejo promessa de Deus se cumprindo e se realizando. Eu poderia olhar para você e falar de maneira convencida: é porque eu orei muito, é porque eu busquei muito, é porque eu renunciei muito. Mas não é isso não, igreja. A verdade é que eu vivo debaixo da graça do Senhor. A verdade é que a misericórdia dele tem me alcançado todos os dias. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que você, não. Mas eu quero te dizer que assim como Deus me usa, pode te usar também. Assim como Deus toca na minha vida, pode te tocar também.
os seus irmãos estavam o odiando por causa disso. Há tanta disputa, há tanto jogo de interesse dentro desta casa, que Jacó se sente na obrigação de repreender José. Aleluia. Ele fala: menino, que sonho é esse? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão nos inclinar perante a você? Você está querendo dizer que você é melhor e a gente é inferior? Mas preste atenção, o primeiro sonho é contado somente aos seus irmãos. O segundo sonho, ele viu o sol, a lua e as estrelas. Aleluia. Ele conta ao seu pai, e o seu pai era um homem experimentado, mas não conseguiu discernir uma revelação divina de Deus na vida do filho. E quando ele percebe que o coração dos irmãos se fecha, ele decide tomar uma decisão final. E então José não tem mais a oportunidade de falar aquilo que ele sonha. Ninguém estava discernindo aquele sonho, mas aquele sonho era uma revelação dada por Deus. E eu quero te dizer, às vezes as pessoas não podem te dar o valor necessário. Às vezes as pessoas não podem acreditar na tua chamada. Às vezes as pessoas podem olhar para você com um olhar torto. Mas eu vim te dizer que se foi Deus que entregou a promessa, Ele é fiel para cumprir até o final. Agora olha o que é interessante. Se você ver, analisar detalhadamente o sonho de José, você vai ver José sonhando e dizendo: peço que ouça o sonho que tive. Eu sonhei que estávamos no campo. Olha o mistério dessa palavra. Quem deu para ele o sonho? Deus. Quem foi que sonhou? José. Mas na hora de contar o sonho, ele não fala só dele. Ele inclui todos. Eu sonhei. O sonho foi meu, mas eu sonhei que nós estávamos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tem lugar no seu sonho para mim? Tem lugar no teu sonho para mim? Será se tem lugar mesmo? Será se tem lugar no carro que você vem para a igreja? Ou será se você vem fazer só uma fita, desfilar? Será se você não poderia ajudar um irmão que está indo embora? Que está precisando de uma carona? Será que realmente o teu sonho tem lugar para alguém? Será que você realmente inclui alguém em teus sonhos? José fala: sonhei que os vossos feixes estavam de pé. Ele inclui todos. Ele diz que todos estão de pé. Então ele não quebra nenhum princípio de hierarquia. Ele diz que todos que estão na casa da promessa vai chegar a sua vez. Cada um vai ter o seu momento. Então a primogenitura, a descendência está sendo honrada. A fila está sendo respeitada. Aí ele diz: o último feixe a se erguer era o meu, mas quando ele se erguia, o de vocês se inclinava perante o meu. Significa que enquanto os outros estavam de pé, o de José estava inclinado. E quando o de José se levantou, o dos outros se inclinou. O de José, por quê? Porque a hora dele também chegou. A hora de todo mundo que está na casa da promessa vai chegar. O problema, igreja, é que a gente só foca em quem está de pé. Porque a gente nunca quer estar inclinado. A gente nunca quer estar nos pés de Jesus. A gente quer estar de pé. E eles não entenderam que, na verdade, o sonho era de José. Mas ele começa dizendo: nós estávamos. Todos vocês estavam junto comigo. E sabe qual é a parte mais importante? O Senhor honrou a ele. Por ele adicionar os seus irmãos. Por quê? Porque ele contou na maior humildade o seu sonho. Eu sonhei, meus irmãos, que os nossos feixes estavam juntos. O de vocês estava em pé, o meu estava inclinado. Mas quando o meu se levantava, o de vocês se inclinava. E por isso os seus irmãos o odiaram ainda mais. Mas sabe o que Deus faz? Honra a José. E agora você compreende por que Deus confia tamanha hierarquia, tamanho principado, tamanha governança
José não pensava na sua própria história, não. Ele dizia: o Senhor vai me honrar, vou adicionar os meus irmãos na lista. Por quê? Porque não é se me tratam mal, não é se são invejosos que eu vou agir da mesma forma, não. Você, quando estava lá na lama do pecado, na sujeira do pecado, o Senhor olhou para você e não te julgou, mas Ele te alcançou. E isso te faz aprender a tratar as pessoas da mesma forma que Jesus te tratou. Paula, mas eu não consigo liberar esse perdão. Libera para viver o extraordinário de Deus. Só vive o extraordinário de Deus quem libera perdão. Porque Jesus te perdoou. Ele te perdoou, te purificou. Então eu quero que você compreenda: o sonho é de José, mas tem lugar para todo mundo. E sabe para quem é as realizações de Deus? Sabe para quem é o cumprimento das promessas de Deus? Para aquele que na hora de relatar o que Deus falou, entende que começa nele, mas não termina nele. Entende que a promessa é dele, mas não finaliza nele. Aleluia. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não sou eu nem você, somos nós. Não sou eu nem você, somos nós. Eu sei que o sonho é teu, mas tem lugar para a gente, será? O Senhor está falando: ei, eu te dei o sonho, mas não vai ficar somente em você. Mas a disputa era tão grande que eles só deram atenção para quem estava de pé e para quem estava inclinado. Quando na verdade nós deveríamos ver que enquanto for um irmão que está no campo, estar inclinado não é um problema. Se é um irmão, uma irmã em Cristo Jesus que está sendo honrado, isso não é um problema. Mas se a honra de um irmão deve ser a sua honra também. Aí Jacó repreendeu José, mas ele guardou o sonho de José no coração. O problema é que nós não temos dificuldade de guardar as coisas no coração. A gente guarda até o que não deve no coração, não é verdade? Então o nosso problema não é guardar no coração. O nosso problema está em guardar o coração. Jacó guardou no coração tudo o que Deus falou, mas não guardou o coração. Não guardou o lugar do depósito. E como é que Deus vai te honrar se você guarda as palavras no coração, mas não guarda o coração? Aleluia. Como está o teu coração nessa noite, igreja? Porque não era para ser assim. Não era para Jacó passar por tudo isso. Aleluia. O sonhador tem que discernir o sonho de outra pessoa. Deus poderoso. Alguém que recebeu uma promessa tem que perceber quando Deus usa outra pessoa para cumprir aquilo que Ele falou. Então o Senhor está falando: ei, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então Jacó é um homem de experiência. Jacó não é um menino, Jacó é um senhor de idade, vivido, cheio de experiências com Deus. Viu uma escada ligando céus e terra. Viu os anjos do Senhor descendo e subindo. Ele é alguém que lutou com Deus e venceu por aquilo que ele queria. Ou seja, ele era um homem experimentado. Ele tem uma história, ele tem promessa. Mas eu quero que você compreenda: Deus me direcionou a esta palavra porque Ele não quer ver homens e mulheres não compreendendo, não discernindo o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho anos de relacionamento, de intimidade contigo. E por que hoje você não entende os meus planos sobre a tua vida? Por que hoje parece que a sua vida está uma confusão e você não consegue me compreender no meio dessa confusão? Será que você não compreende que quando está tudo dando errado é que Deus vai entrar no cenário para fazer dar certo? Então o Senhor está falando: Jacó guardou no coração, mas não guardou o coração. E sabe qual é o resultado? Vai fazer velório sem corpo. E sabe por quê? Porque José não estava morto. José estava vivo. E eu quero te dizer que assim como José estava vivo, a tua promessa
promessa está viva. Porque Jacó ficou entristecido. Jacó desabou quando pensou que o seu filho, o filho da promessa, havia morrido. Ele guardou os sonhos no coração, mas não guardou o coração. Mas eu quero te dizer que quando Deus promete, Ele não te levanta para morrer, Ele te levanta para ver o que Ele te prometeu. Deus não te levanta só para ver, mas te levanta para viver o que Ele te prometeu, para tocar no que Ele te prometeu, para andar no que Ele te prometeu, para projetar em cima daquilo que Ele te prometeu. Não guarde só as palavras do Senhor no coração, mas guarda o teu coração também. Então os irmãos, movidos de inveja, pegam a túnica suja de sangue de animal e enviam um mensageiro para falar para Jacó. Agora deixa eu te perguntar, por que eles mesmos não foram falar para Jacó? Por que os filhos não foram mostrar a túnica de José para Jacó? É porque o pai sabe quando o filho mente, não é verdade? As mães que estão aqui sabem quando o filho gagueja, não é verdade? Sabe quando o filho está mentindo, está enganando. Então os filhos não tiveram essa atitude porque não conseguiriam sustentar a narrativa mentirosa diante do pai. Então eles mandam um mensageiro qualquer que não tem nenhum relacionamento afetivo na família. Manda o mensageiro leva a túnica com sangue e entrega para Jacó. Então eles precisam encomendar alguém. E sabe qual é o primeiro ponto? Nós não devemos permitir com que histórias se transformem em sentenças em nossas vidas. Porque o desejo de Satanás é que ele espera sair da tua boca a palavra de sentença, a palavra de morte. Satanás não se importa se os outros acreditam, ele só trabalha para que você não acredite mais. Ele só trabalha para que você não acredite mais na promessa de Deus. Então pare de dar atenção para gente que você mal conhece. Pare de dar crédito absoluto para toda pessoa que diz: assim te diz o Senhor Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então tenha cuidado com os falsos profetas. Eles usam o nome do Senhor para extorquir, roubar e atualizar os status. Mas só ouve Deus falar na boca de qualquer um que não conhece a voz de Deus em casa. Só é enganado na rua quem não conhece a voz de Deus dentro de casa. Porque quem conhece a voz de Deus em casa não confunde ela na rua. E como é que está a sua vida com Deus? Fala com Ele todos os dias. Conversa com o papai todos os dias. Escuta a voz dele todos os dias. Porque não há nada que Deus coloque na boca de um profeta que ele já não tenha confirmado para você antes. Que ele já não tenha falado no secreto com você antes. É uma confirmação. É um relacionamento estreito. E quando você vai sendo experimentado pela vida, você vai vendo que no início você fica animado. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E quando você vai sendo experimentado, você fala: Senhor, só se for o Senhor. Se for brincadeira comigo, Senhor, nem deixa. Mas se for a tua verdade, fala comigo. Amém. Então Deus está te alertando: se respeite. Aleluia. Se respeite o que você carrega. Aleluia. Se respeite. Tome o seu valor para si. Tu és filho e filha de Deus. Levanta a cabeça e começa a se comportar como uma pessoa que é servo do Deus vivo. Pare de acreditar em qualquer conversa fiada. Pare de gastar a sua vida para ouvir qualquer mensagem, para ouvir qualquer mensageiro. Sabe o que nós aprendemos com a história de Jacó? Era um homem de Deus. Era um homem experimentado. Era íntimo do Senhor. Mas parou para ouvir o mensageiro que ele nem conhecia. E foi enganado. Ele acreditou na mentira de Satanás e a vida dele começou a desabar. Mas deixa eu te falar o que papai manda dizer. Jacó errou acreditando, mas o Senhor está dizendo que toda mentira sobre tua vida vai cair por terra no nome de Jesus. A mentira vai cair por terra. A mentira
E na hora Jacó perde a estrutura. O mensageiro nem falou, olha, é a túnica do teu filho, ele morreu. Não. O mensageiro estava até com medo de Jacó, porque sabia que ele era um pastor de ovelhas, que ele sabia discernir o sangue de um animal e o sangue de um ser humano. Mas Jacó foi impactado pelo poder visual. Aleluia. Não é verdade que quando alguém vai te contar algo, ela fala, olha aqui fulano, aconteceu mesmo. Ah, eu não estou acreditando, só acredito vendo. Não é assim? Ele foi impactado pela visão. Aleluia. Esse é o poder do impacto visual. O poder do impacto visual rouba de você o poder de confrontar, de argumentar o que está acontecendo. Aleluia. Então aquele mensageiro conseguiu confundir a mente de Jacó apenas com uma túnica com sangue de animal. Porque a pessoa ela não vai só tentar te falar, ela vai tentar te mostrar a mentira. A pessoa, para tentar te derrubar, ela vai tentar fazer de tudo para você acreditar que aquilo que você está vendo é realidade. Mas você tem que lembrar que Deus te levantou não é para viver por vista, não. É para viver por fé. Sabe o que Deus está dizendo? Não acredita na tua realidade. Não acredita no que você está vendo. Mas começa a ouvir o que eu estou falando. Fecha teus olhos e deixa eu ser os teus olhos. Deixa eu te guiar pela minha voz nesta caminhada. Receba sobre a tua vida isso, para que você não seja enganado por qualquer mensageiro de Satanás na tua vida. Que nada venha te distrair do foco da promessa de Deus. Olha para o tamanho da palavra que tu recebeu e para de ficar impactado com a tua realidade. Será que você não crê que o nosso Deus é um Deus capaz de transformar cenário desfavorável em favorável? O nosso Deus é capaz de fazer coisas impossíveis acontecerem. Então é por isso que o Senhor não nos chamou para andar por vista, mas por fé. Porque a vista impacta o corpo e a fé edifica o espírito. Então quem tem o espírito pronto, argumenta. Quem tem o espírito pronto, confronta. Mas hoje tudo que Satanás tem tentado te mostrar, de mentira, destruição, falência, vai cair por terra. Porque maior é aquele que reina sobre a tua vida. Hoje todo sofisma vai ser desmascarado. Porque o que Deus tem para você é maior. E Ele não permite que você seja enganado. Então, esteja mais fortalecido pelo que você sabe do que pelo que você vê. Comece a se alimentar mais da palavra do Senhor, para que nada nesta terra venha te impactar e te fazer sair do rumo profético da promessa de Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu vou colocar você diante dos mentirosos e eles vão gaguejar. Eu vou colocar você diante dos falsos e eles vão gaguejar, porque não vão sustentar a mentira diante de um filho de Deus. E eu digo isso com toda a convicção, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha mãe. A gente é testemunha viva de que a pessoa tenta rodear, mas no final confessa a mentira. Porque Deus não permite que o justo seja enganado. Então o Senhor está falando, ei, não vai acontecer como aconteceu com Jacó, mas contigo você vai argumentar, você vai confrontar, você vai falar, meu Deus não me falou isso, meu Deus não me prometeu isso, o meu Deus não me avisou sobre isso. Então sai daqui, Satanás, porque eu não acredito nas tuas mentiras. Só que Jacó está tão abalado que rouba dele a capacidade de confrontar. Ele não consegue argumentar contra o mensageiro. Então ele vai soltar a sentença: o meu filho foi despedaçado. Ninguém falou isso, mas Satanás preparou toda a armadilha para sair da própria boca dele aquela mentira. Então ele acreditou que o filho dele havia morrido. Aleluia. E aí você pode me dizer, Paula, mas isso não mudou nada na vida de José. É verdade.
De fato, pelo contrário, isso só alavancou ele no cumprimento da promessa de Deus. Mas você leu comigo o capítulo 37. A história não era de José, a história era de Jacó. Amém, Deus. E você pode pensar, foi da vontade do Senhor que isso acontecesse com Jacó? Esse estado de luto de Jacó era a vontade do Senhor que acontecesse? Enquanto José está no auge da promessa? Não. Não era essa a vontade do Senhor. O Senhor não queria que Jacó sofresse. Mas eu quero que você entenda e leve isso para a tua casa. Se Deus te fez uma promessa, que Ele vai cumprir é certo. Mas eu quero que você entenda que a maneira como você reage em decorrência da promessa não é com Deus, é com você. Aleluia. Se Deus falou, eu vou fazer isso e isso na tua vida, vou te abençoar, vou te honrar e estarei contigo. Mas a maneira que você reage no cumprimento da promessa não é com Deus, é com você. São as suas escolhas, são as suas decisões, é aquilo que você alimenta, é aquilo que você acredita. Então sabe o que Deus está falando? É você que tem que defender o que é seu. É você que tem que se movimentar em rumo à promessa. É você que tem que buscar a promessa. É você que tem que argumentar, tem que se mover em direção à palavra de Deus. O Senhor promete, mas Ele busca encontrar em nós a reverência, a obediência, a dedicação a Ele. Então Ele pega a túnica e olha, o menino morreu. Satanás criou o cenário, criou os inimigos, mas ele não tem o poder de invalidar aquilo que é verdade. E é por isso que nesta noite o Senhor está te falando, a verdade ainda reina sobre a tua vida? Você ainda serve o Deus da verdade? Então mentira, sofisma, enganação, ilusão de Satanás não vai te derrubar, não vai te deter e não vai te destruir. Porque ainda que aconteça, o Senhor joga por terra para você testemunhar. Existem pessoas que estão esperando sair da sua boca a palavra de maldição, a palavra de derrota, a palavra de tristeza, mas é você que foi levantado para confundir o inimigo na terra. Talvez você esteja vivendo uma vida desfavorável, talvez você esteja em processos dolorosos, processos cheios de turbilhões de problemas. Talvez você esteja sendo testado, mas confunda o inimigo no meio da dor. Confunda o inimigo no meio do luto. Confunda o inimigo, deixe ele ficar tonto com você. Mas creia que o Senhor vai te honrar, independentemente do que está acontecendo. Então é assim que alguns adversários vão ficar quando te ver. É que aconteceu. Não, é que me mandaram vir aqui. Eles vão gaguejar. Porque eles vão ver Jesus Cristo em você. Amém. Então eu quero que você compreenda. A verdade absoluta está na palavra do Senhor. Tudo que está escrito nessa palavra vai se cumprir e se realizar. A tua promessa não morreu. A tua promessa está viva. Então eu quero que você compreenda e não se esqueça. Satanás quer trabalhar na tua emoção. Satanás quer mexer no teu emocional. Mas se você resistir, ele foge. Se você reagir, ele se subordina. Porque ele sabe que contra o Deus que você serve, ele não tem vez. Ele não tem poder para mexer contigo. Então viva em espírito. Ande em espírito. Ore em espírito. Se revista do Senhor em espírito. Sabe por quê? Porque o espírito é diferente da alma. A alma é almática. Ela grita, chora, se esperneia. Mas o espírito lembra. Ei, lembra que tem palavra. Lembra que tem promessa. Lembra que a gente orou o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você vai lembrar. Ah, Senhor, eu não serei atingido. Eu não serei atingido. A minha casa não vai ser atingida. O meu futuro não vai ser atingido. Lembra que você
Então a vontade, o desejo do inimigo é te mostrar a realidade para te impactar. Mas quando o inimigo consegue te impactar, você infelizmente sai do rumo da promessa. Porque você está com seus olhos mais centrados no mundo do que no céu. Quando o diabo quer te enganar, ele te abala. Mas quando Deus quer te honrar, ele te impressiona. Aleluia. Quem aqui já foi impressionado pelo Senhor? Só quem já foi impressionado por Deus sabe o que é viver a vontade dele. Uma vez eu estava meditando nessa palavra ano passado e eu me ajoelhei e orei: Senhor, o Senhor é um Deus que impressiona. E eu creio que o Senhor vai me impressionar. E aí eu recebi uma revelação que eu ia viajar. Então eu comecei a entregar nas mãos do Senhor: Senhor, eu creio que eu vou viajar. O Senhor me disse então que assim seja. E eu comecei a preparar minha mala, coloquei só calça e blusa. Minha mãe está aqui para ir para o Chile. Já tinha preparado tudo para viajar para fora do Brasil. E aí de repente eu chego em Brasília, pronta já para pegar a conexão para São Paulo. E de repente a minha mãe fala: Paula, é melhor você não ir mais. Desce para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte desce para Virginópolis. Nunca vinha nessa cidade, nunca tinha chegado aqui, mas o meu Deus me impressionou, porque não era o que eu esperava, mas era o que Ele desejava sobre a minha vida. Então às vezes, igreja, o Senhor vai destruir os teus planos, vai destruir os teus projetos, porque Ele sabe que talvez lá na frente poderiam te destruir. Mas Ele vai cumprir os planos dele na tua vida, para te mostrar que Ele ainda é um Deus que impressiona. E Ele me impressionou, me trazendo para uma igreja abençoada, para conhecer o povo de Deus abençoado e para ministrar a palavra dele abençoada. Então a estratégia que o inimigo usou para matar a sua alma é a mesma estratégia que Deus usa para ressuscitar a tua alma. É a mesma estratégia que Deus usa para ressuscitar o teu espírito, para ressuscitar a palavra, a promessa que Ele derramou sobre a tua vida. E Deus está te falando: eu trabalho com ouvidos. E é por isso que você sofreu. Porque você decidiu dar valor para o que estava acontecendo na tua realidade. E esqueceu de ouvir a minha voz falando com você. Mas quando chega a hora do basta, do ponto final de Deus, Ele te impressiona te mostrando também, te impactando visualmente também, para você ver que Ele é um Deus que faz. E os anos passam, a tristeza fica e o luto permanece na vida de Jacó, porque ele ainda acreditava que o filho dele estava morto. E enquanto isso, José estava lá no Egito, se tornou governador do Egito, foi honrado pelo Senhor. Então tudo que Deus te falou está vivo e é grande. Faça assim, igreja: tudo que Deus te falou está vivo e é grande. Tudo que Deus te falou está vivo e é grande. Então tome posse da tua promessa. José sabia. José viu seus irmãos. Sabe o que ele fez? Em vez de se achar, em vez de tornar o seu nariz empinado pela posição que Deus o tinha colocado, a Bíblia vai relatar que José vai preparar uma carruagem abastecida e manda parar na tenda de Jacó, o seu pai, suprimento, porque a fome chegou em Canaã. Aí os filhos de Jacó chegam em Jacó para dar a notícia e falam: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Mas sabe o que a Bíblia vai relatar? Que ele não se levantou, porque o seu coração estava desmaiado. Mas como assim? Os filhos falaram que José estava vivo para o pai. E o pai não se levantou, não reagiu, não se emocionou. Mas sabe o que é? Ele foi impactado pela mentira. E desde então ele só vivia acreditando na mentira de Satanás. E quantas pessoas no mundo são assim? Escravas da mentira do inimigo, escravos do maligno. Quantas pessoas hoje em dia não sabem o que é viver na luz da verdade? Então talvez ele possa ter pensado: eu não acredito nisso. E talvez você chegou com o coração assim hoje.
Eu nem sei porque eu continuo vindo na igreja. Eu nem vejo Deus fazendo nada. Eu nem sei porque eu continuo vindo na igreja. Toda vez que eu venho parece que é uma luta maior, um levante maior, uma briga maior dentro de casa. Mas eu quero que você compreenda. Os irmãos de José abrem a tenda, a cortina de Jacó e dizem: pai, vem ver. Glória a Deus. A igreja não compreendeu. Quando você está cego, quando você não consegue enxergar a grandiosidade das promessas do Senhor, Ele envia uma pessoa na tua vida para abrir a tenda da mentira e trazer a verdade para dentro do teu coração. Então Deus vai abrir a tenda. Deus vai chamar gente para abrir a tua tenda. Deus vai mandar gente para segurar na tua mão. Gente que viu a revelação. Gente que viu você no fundo do poço. Gente que viu você chateado, magoado, prostrado, mas que vai te ajudar a mostrar o poder de Deus se manifestar na tua vida. Vão pegar na tua mão e vão dizer: vem ver o que Deus fez. Vem ver o que Deus vai fazer. E então Jacó, vendo aquela carruagem cheia de suprimentos, ele acredita. Ele volta à vida. Antes, aquele homem que estava em luto, em depressão e amargura, o Senhor abriu a tenda e ele começou a acreditar naquele Deus vivo. Então o Espírito Santo vai te tirar deste luto, desta dor, vai te ajudar a romper para viver o novo, para viver a totalidade da promessa. Porque Deus não te criou para viver na cama, para viver em depressão, para viver isolado dentro de casa. Não, não, não. Deus te criou para viver a totalidade do que Ele projetou na tua vida. O Senhor tem grandes planos para você. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Ele ainda quer te fazer acreditar que a tua promessa está viva. A tua promessa está de pé. Mas você precisa se posicionar em cima disso. Porque Deus vai te mostrar que aquilo que o inimigo usou para te derrubar é o ponto inicial do que ele vai fazer na tua vida. Às vezes você pensa: padeci, caí, pequei, errei. Mas o Senhor está falando: tudo bem, meu filho, você errou, mas o importante é que se arrependeu, confessou, e eu libero perdão sobre a tua vida para dizer que vou fazer uma nova história, para dizer que o velho já passou, eis que farei coisas novas sobre a sua vida. Porque o desejo de Satanás é te ver no último lugar da fila. O desejo de Satanás é só te ver prostrado no chão, caído. Mas o Senhor te fez nascer para segurar a tua mão e te sustentar durante toda a caminhada. Ele está olhando para ti e está dizendo: ei, contemple o meu amor. Ainda que a caminhada seja espinhosa, continue focado no meu amor sobre você. Ainda que seja cansativo por muitas das vezes e você pense em parar e desistir, contemple a graça e a promessa de Deus sobre a tua vida. Porque Deus vai te mostrar. E além de te fazer mostrar, vai te fazer viver. Vai te levantar. Vai te reestruturar. Ele vai te levar para lugares, para níveis que você jamais imaginou alcançar. É isso que o Senhor faz na vida daqueles que não se corrompem com as mentiras de Satanás. Que não se prostram às mentiras de Satanás, mas que vivem debaixo da verdade, da luz do Evangelho. Então venha para cá. Saia da tenda. Sai da cova. Sai da depressão. Sai da tristeza. Sai do desânimo. Sai do luto. Sai do medo, da amargura. E vem ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não adianta tentar ouvir as mentiras de Satanás, porque a maior armadilha de Satanás é a ilusão. Ele vai tentar te iludir para você achar que está tudo bem. Mas deixa eu te dizer, não desista. Não pare de vir à igreja. Não pare de buscar a presença de Deus.
Não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de buscar a esse Deus vivo e verdadeiro que nós seguimos. Ainda que seja doloroso, ainda que seja espinhoso, ainda que machuque, ainda que confronte, ainda que você ache não aguentar, o Senhor está te falando, continua, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Prossiga, continue, avance, concentre os seus olhos no Senhor e Ele vai te fazer avançar nesta terra. Porque às vezes o maior desafio está em não desistir, não é verdade? O Senhor tem coisas tão grandes para realizar na tua vida. E se você desistir, Ele infelizmente não vai continuar tentando fazer. Então, deixa eu te falar, o segredo ainda está em permanecer com Ele. Nós só somos testados e só permanecemos e vencemos quando estamos nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o Salmo 73, versículo 25 e 26 vai dizer: no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Quando achar que não consegue, você vai verbalizar com a sua boca, com a única força que você tem: Deus é a minha força. Repita comigo: Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. E de fato, assim sempre será. Ele é tudo que você precisa. Ele é a sua força. Ele é o bálsamo. Ele é a cura. Às vezes dói, às vezes vai custar tudo, mas o melhor ainda está nele. O prazer está em servir a Ele. É um privilégio ser útil no reino de Deus. Então não reclame, não murmure, mas agradeça. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você, está em que grupo? Dos que são chamados ou dos que são escolhidos? Porque eu falo: Senhor, eu não me contento em ser apenas chamada, eu quero ser escolhida por Ti. Então Deus tem um grande avivamento para fazer nessa terra. E deixa eu te falar, não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com o que o mundo te oferece. Porque em algum momento pode parecer bom, pode parecer prazeroso, mas depois você vai ver que aquilo vai passar e o vazio vai continuar. Porque sem Deus, a nossa vida é um vazio sem fim. Então eu quero dizer para você que trabalha, que faz faculdade, que estuda na escola, eu quero só te falar: ei, glorifique o nome do Senhor em tudo que você faz. Glorifique e honre o nome de Deus. Não envergonhe o Evangelho de Jesus, mas seja e faça a diferença por onde passar. Ainda que doa, igreja, ainda que você se sinta excluído, porque deixa eu te falar, eu sou uma jovem. Eu sei o que é estar na escola, eu sei o que é estar na faculdade, e eu sei o que é não ter um grupo social para poder socializar. Eu sei o que é ter amizades contadas no dedo, porque eu sei que Deus não me chamou para me contaminar com o mundo. Então deixa eu te falar, não importa onde você está. Você pode se sentir sozinho, mas a melhor coisa é estar sozinho, mas com a boa companhia do Espírito Santo de Deus. Eu terminei o ensino médio ano passado. E eu via pessoas falando: não, porque eu tenho um namorado, não, porque eu tenho isso, não, porque eu tenho aquilo, não, porque a minha mãe deixa eu sair, eu não tenho hora para chegar. E o que eu aprendi? Que eu tenho que obedecer a minha mãe. Eu aprendi que o que a minha mãe fala é certo, e o que eu penso às vezes pode ser errado. Eu aprendi que é muito melhor ser sábia escutando e honrando os pais do que querendo viver na influência de amizades. E eu digo isso não só para os jovens que estão aqui, mas também para vocês que são adultos. Todos nós vivemos uma constante mudança. E eu quero te dizer, não seja influenciado por pessoas do seu trabalho. Não seja influenciado por pessoas do seu redor, do seu convívio social. Mas se você sabe que há uma promessa estabelecida sobre a tua casa,
sobre a tua vida, se você sabe que tem uma presença dentro de você, você nasceu para sair e entrar, honrando o nome de Jesus. Algumas vezes faziam piada comigo. Já criaram um grupo para fazer figurinha minha pregando a palavra do Senhor. Já falaram mal de mim, já fizeram tantas coisas na igreja, mas eu nem penso nisso, sabe por quê? Porque eu sei que quanto mais lapada vem é porque eu estou no caminho certo. Quanto mais perseguição vem é porque eu estou no centro da vontade. Quanto mais falam, mais eu cresço em Jesus Cristo. Deixa falar o que quiser, eu vou servir o meu Jesus querido. Deixa pensar o que quiser. Glória a Deus, Senhor. O que me Aleluia. alegra é estar na casa do meu Pai. Então deixa eles falarem, é porque eles não sabem a realidade do que é estar na casa de Deus, sendo tocada por Ele, cuidada por Ele, contemplada por Ele. É porque eles não sentem o que nós sentimos. Então isso é para vocês. Não seja influenciado pelas mentiras, mas viva a verdade, a totalidade da promessa de Deus. O Senhor está te lembrando hoje novamente. Ei, anota, dia 6 de domingo. A tua promessa não está morta, a tua promessa está viva. Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Se mova diante da promessa, que aí o restante Ele vai cumprir. Fique de pé, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, és poderoso. Glória a Deus. Igreja, eu vou cantar um louvor e quem souber me ajude, por favor, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aqui eu não sou levita, eu sou adoradora. Então eu peço que vocês me ajudem, amém? Quero ouvir a voz do corpo de Jesus. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que 1000. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te chamou para isso, para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. O Senhor te chamou para ser um vaso, e um vaso de excelência, um vaso para transbordar da presença dEle. Você nunca vai achar em outro lugar o que só o Senhor pode te oferecer. Somente Ele pode preencher o vazio do teu coração. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele. Alguém aqui que foi confrontado pela palavra do Senhor e sentiu a necessidade: Pai, eu preciso romper com a minha vida. Eu preciso romper com as minhas decisões que eu tenho tomado para poder viver o cumprimento da tua promessa. Aleluia. Se tiver alguém, vem aqui na frente que eu oro pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Bata a palma porque o céu está em festa. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Ungir a serva do Senhor, amém? A princesa de Jesus, filha escolhida de papai. Vem aqui na frente que eu estarei orando pela sua vida. Faça assim com as suas mãos, pode passar comigo. Igreja, coloque a sua mão assim e vamos orar, porque hoje o céu está em festa, uma vida está se reconciliando com o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido Deus, neste momento eu estou aqui, meu Pai, para te entregar esta vida, meu Pai, esta princesa do Senhor, meu Pai, tua joia rara em tuas mãos, Senhor. Deus amado, recebe a tua filha em teus braços. Deus amado, recebe ela, meu Pai, no livro da vida. Vai em nome de Jesus restaurando a vida dela, espiritual, profissional e sentimental, Senhor. Que
testemunho, pois é filha, é escolhida do Senhor Jesus. E nessa noite Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, viu? Receba uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai amado, Pai querido Deus, Senhor, nós queremos dizer que toda honra e toda glória seja para Ti, meu Pai. Senhor,